Carlinha, boa noite, Carla. Oi, Zé. E aí, tudo certo? Tudo certo, tô me preparando para a nossa live, viu? Tava falando disso aqui. A gente está fazendo live Todo três ao dia. dia, 3 ao dia. Mas você brilha em todas as lives. E você é um galanteador. Vamos lá. Bom, vamos lá. Acho que o Fábio está entrando já já. Né? Pessoal, boa noite a todos. A gente está dando sequência a um projeto, né, de adaptação aos novos tempos, né? E aí veio a ideia de a gente tentar, né, fazer umas discussões de temas e sempre discussões multidisciplinares. Isso foi... a gente fez um primeiro tema, né, que era de adenoma, e agora a gente vai discutir sobre metástase hepática de câncer coloretal, né, que tem como apresentadores de aulas hoje Dr. Rômulo, que é cirurgião do SACEP, da RICO e do IMIP, doutora Carolina Matias, oncologista do Real Instituto de Oncologia, e Dr. Gustavo Andrade Pipoca, oncologista do HR da Anjorrade. Né? A gente vai... São 3 apresentações. Rômulo começa, faz uma pequena introdução, depois segue com Carol, depois Rômulo conclui a apresentação dele e Gustavo faz a dele. Né? São 15 minutos por apresentação. A gente vai limitar em 1h30 o total para dar tempo para os debates, tá certo? Então, se as apresentações forem nos seus respectivos tempos, a gente tem mais tempo para as discussões dos debatedores, que são a doutora Carla Rameri, oncologista da Rede Dó e do IMIP, doutor Leonardo, radioterapeuta do Hospital Português e do Hospital Oswaldo Cruz, e doutor Fábio Moura, que é cirurgião do Real Instituto de Cirurgia Oncológica e da equipe de transplante de fígado do Real Hospital Português. Rômulo, a bola é sua, está com você. Por favor, todos que não deixem, por favor, os microfones e suas câmeras desligadas, que eu acho que fica mais estável nossa transmissão. E bem-vindo a todos que estão aí. Cezinha, me escuta? Sim, escuto. E a tela, tá tranquilo? Está sim. Tá, então, obrigado, Cezinha, pela apresentação. Boa noite a todos, boa noite a todos os participantes da plateia. É uma honra ter vocês e é um prazer enorme poder debater esse tema tão importante, que eu sou apaixonado, eu particularmente sou apaixonado com esse time de craques e me sinto muito honrado por estar aqui. Eu sou Romulo, sou cirurgião da RICO, no Real Hospital Português, tenho muito orgulho de fazer parte do grupo de cirurgia do IMIP e da preceptoria da residência, assim como também do Hospital dos Servidores do Estado. E hoje o nosso tema vai ser metástase hepática de câncer coloretal. A gente vai tentar fazer uma reunião mais prática, tá? Eu vou demonstrar inicialmente um caso que a gente operou no Hospital dos Servidores, mas que vai nortear um pouco também a nossa discussão, e a gente vai tentar abordar o máximo que tiver ao nosso alcance aqui nesse tema tão importante. Então, é uma paciente de 50 anos, professora, natural e procedente de Carnaíba, que chegou assintomática no ambulatório de coloproctologia, trazendo uma colonoscopia de rastreio, que evidenciou uma tumoração em sigmoide. Paciente Rômulo?
Rômulo, deu tilt no teu áudio. A gente tá sem som. A imagem congelou, acho que caiu a internet. Tá aí sem som, Gustavo. Tá aí sem som. Não, eu estou falando com um colega que está aqui do lado. A gente tem uma briga eterna dentro da clínica sobre o uso do Zoom e do Google Meeting. Eu acho que o Zoom vai ganhar, viu, Fábio? Meu amigo, vai ganhar na prática. Na prática, viu? Eu boto no Zoom também. Eu estou com um amigo de Fábio aqui. Viu, Fábio? Barrigudinho, barrigudinho. Você conhece? Ave Maria, fala, meu velho, quanto tempo? Tudo bem, Fabião? Tranquilo? Tudo tranquilo, tá aqui Olha pela como ele está bronzeado. Olha o bronze. Barbudo. E aí, meu velho? São Paulo ainda? Sim, fugi de lá, fiquei uns 15 dias aqui trancado, aí, isolado. Para poder tomar, converter a vitamina D, né? Muito bem. Tranquilo, né? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Boa sorte aí no debate, na reunião. Valeu, obrigado. Peguei reforço aqui, pô. Joaquim é um colega De peso. do HC de São Paulo que passou 15 dias aqui, estava na praia, em Porto de Galinhas e Serrambi, com a Eu tive família. um para vir para reunião, bicho. Não, então, ele veio aqui hoje à noite, que amanhã é o voo dele, aí tá aqui em casa agora. Tá certo. Oferece pelo menos uma cerveja pro cara aí, né, Pipoca? É. Eu pedi para ele esconder o vinho aqui, mas já que você falou... Pessoal, Opa, Rômulo voltou, vamos lá. Cezinha, deu para pegar até onde, cara? Só o segundo slide. Certo, então era um paciente que tinha... Me escuta, Cezinha, tudo ok? Tudo ok, vamos. Então era uma paciente que tinha, não tinha comorbidades, PS0, carnal 100%, com essa tumoração em sigmoide. O colega colonoscopista bem envolvido com o processo, mandou para a gente onde estaria a margem, isso é bem legal, bem gratificante de receber, e como de praxe, tatuou a lesão. O histopatológico foi de um adenocarcinoma, moderadamente diferenciado. O colega coloproctologista já tinha realizado tomografia de abdômen e tórax com contraste. Quando chega na gente, a paciente fazendo correlação com o nosso tema de discussão hoje, sempre que tem metástase hepática de câncer coloretal, Rômulo, o exame que eu uso, se eu tivesse só um exame, inclusive, para pedir, seria a ressonância com Primovist, tá? E o PET-CT, no final, a gente pode discutir mais algo em relação à discussão. Então, aqui dá para observar a imagem da tomografia, paciente com vários implantes metastáticos por todos os lobos hepáticos. Aqui, só para fazer um comparativo, acho que a qualidade da ressonância é a imagem melhor, próximo de vaso, né, uma carga de doença assustadora para uma paciente assintomática. Isso tudo é doença do bilobar, em todo paciente praticamente tinha doença em todos os segmentos. Então, a título de conceito, essas metástases hepáticas, elas podem chegar ao fígado por contiguidade, por via através dos linfonodos, através da artéria hepática, e aqui na meta de câncer coloretal, o mais comum é que chegue via porta. Às vezes uma célula neoplásica se desprende, consegue, já que todos os órgãos do trato digestivo drenam para o fígado. E aí é um sítio mais comum e o sítio favorito, inclusive, do nosso tema de hoje. O radiologista, após discussão, ele mostra que esse paciente tinha 14 focos metastáticos, lesões grandes, tinha um CEA de 7,3, e a gente conseguiu também fazer o estudo das mutações, né? E aí ela tinha o Carras, NRAS e o BRAF, e aí eu vou passar a bola para a doutora Carolina Matias, para dar continuidade, mostrar sua aula, porque, de fato, você pega uma doente dessa, você não tem perspectiva de cirurgia, fatalmente, você não tem o que ressecar,
e aí o paciente foi encaminhado para oncologia clínica para segmento. E aí depois a gente volta mostrando o desfecho do caso. Tira a tua apresentação. Pode ir, Carol. Estão vendo e ouvindo? Está começando a aparecer. Falta botar modo apresentação. Oi? Foi. Pode começar. Bom, boa noite, gente. Agradecer mais uma vez o pessoal da RICO e parabenizar mais uma vez também pela iniciativa, né, de uma discussão multidisciplinar. E esse tema foi super bem escolhido, né? No tratamento de metástase hepática de câncer coloretal, todo mundo pode ajudar um pouquinho. E aí vamos discutir um pouco, né? Não tenho nenhum conflito de interesse, né, para essa apresentação agora. O tema é super relevante, né? A gente sabe que até 1/4 dos pacientes com câncer coloretal vão ter metástase hepática ao diagnóstico, e até 40% deles vão desenvolver em algum momento do curso da doença a metástase hepática. Essas metástases de 10% a 30% são ressecáveis no momento da apresentação, mas 70% até 80% delas são consideradas irressecáveis. E aí a gente vai conversar também um pouco sobre terapia de conversão, para tentar tornar essas metástases irressecáveis, por exemplo, essa que o Romulo mostrou aí, em ressecável. Então, quando a gente fala, tem um caso de um paciente com câncer coloretal metastático para o fígado, a gente pensa em um monte de coisa ao mesmo tempo, e a gente precisa organizar um pouco as ideias, né? Então, a primeira pergunta é, esse paciente tem metástase extrahepática, né? E qual o volume dessa metástase extrahepática? Então, é diferente um paciente com um nódulozinho lá pulmonar de um paciente com uma carcinomatose peritoneal difusa, com PCI alto, né? A gente pensa totalmente diferente. Importante, pode mudar um pouquinho a estratégia se essa doença é sincrônica ou metacrônica, com a lesão primária, né? Então, esse conceito de ressecabilidade é muito amplo hoje, mudou absurdamente, né? O que o pessoal da cirurgia faz, milagres que a gente não acredita que consegue ressecar. Então, o oncologista clínico não sabe dizer se a doença é ressecável ou não, tem que conversar com o especialista, sempre, né? O perfil molecular da doença é super importante, tanto implicação prognóstica, né, como terapêutica. Então, tem mutação, ou se o raiz é selvagem, se tem mutação de BRAF, se tem instabilidade de microsatélite, né, e outras menos frequentes, mas que a gente também está solicitando, como amplificação de HER2, fusão ou mutação de NTRK, e vai aparecendo outras mais, né. Tanto implicação também prognóstica, como potencialmente implicação terapêutica, é onde o tumor primário nasceu, se é no colo direito, se é no colo esquerdo. Obviamente tem correlação com perfil molecular, mas é uma coisa fácil na clínica da gente avaliar. Obviamente, se o paciente tem fonte pagadora, né, para a gente ver qual a estratégia que a gente vai usar, a gente tem que saber o que é que a gente pode usar, né. E quem é nosso paciente? Se é um paciente com comorbidades, o paciente, como é o status nutricional, o status funcional desse paciente. Muitos dos nossos pacientes são idosos, como é a avaliação geriátrica, para, enfim, a gente conseguir tomar a decisão em equipe e traçar a melhor estratégia para esse paciente, né? Então, dividir um pouquinho na doença que já se apresenta ressecável no fígado, a gente pensa de um jeito, e como é que a gente pensa na doença irressecável. A gente sabe já há um tempo os resultados desse estudo de ORTC, que randomizou pacientes com até 4 lesões hepáticas, lesões ressecáveis, randomizou para cirurgia apenas, ou quimioterapia perioperatória, né, 3 meses de FOLFOX pré-cirúrgico e 3 meses depois. O resultado desse estudo favoreceu a quimioterapia, o braço da quimioterapia para a sobrevida livre de doença, então foi de 12 meses para 20 meses a favor da quimio, com hazard ratio de 0,8, significativo estatisticamente, porém sem benefício em sobrevida global, né? A gente também tinha alguns estudos já negativos que a gente já conhecia, então o irinotecan, por exemplo, nesse cenário de doença ressecável, não tem papel, ele não acrescentou nada quando comparado a fluoracil e leucovorin. E para raiz selvagem, o anticorpo anti-GFR cetuximab não acrescentou, e na verdade, nesse estudo New Epoch, ele mostrou desfechos piores em sobrevida livre de progressão e sobrevida global quando comparado com quimioterapia para doença ressecável hepática.
Esse assunto estava meio empoeirado, até que no Congresso Americano, agora 2020, teve esse estudo japonês, e ele randomizou pacientes com metástases hepáticas ressecadas, de câncer coloretal, para observação, ou 6 meses adjuvante pós-operatório de FOLFOX. O endpoint primário do estudo foi sobrevida livre de doença, e foi alcançado. Então, o braço da quimioterapia favoreceu a sobrevida livre de doença, com hazard ratio de 0,67, e aqui em 5 anos a gente vê o braço da cirurgia, 38% estava sem doença em 5 anos, e quase 50% no braço da quimio. O que foi intrigante e bem desempolgante foi o endpoint secundário de sobrevida global, que foi a quimioterapia não favoreceu, e pelo contrário, parece até piorar a sobrevida global, o braço que fez quimioterapia. Aqui em 5 anos, 83% estava vivo no braço da cirurgia e 71% no braço da quimio. A gente pode depois, na discussão, avaliar o que foi que os japoneses discutiram nesse estudo lá, mas em todos os subgrupos, essa sobrevida favoreceu o braço que não recebeu quimio. Será que muda a prática, assim, isso é uma opinião minha, assim, provavelmente não. A gente vai fazer mais ou menos o que a gente já fazia, né, principalmente em tumores sincrônicos. Não tenho muita dúvida que a gente deve oferecer quimioterapia. O endpoint primário do estudo foi sobrevida livre de doença e foi alcançado, bem diferente, né, 1,7 anos para o braço da cirurgia e 4,3 anos de sobrevida sem doença para o braço da quimio, né, mas fazer como a gente já pensava, tumores metacrônicos, se o paciente já recebeu tratamento sistêmico adjuvante, principalmente com oxaliplatina, paciente com mais comorbidade, idoso, talvez ele não fique angustiado e não oferecer químio. Precisamos esperar, lógico, a publicação do estudo, resultados de biomarcadores, para entender melhor esse prejuízo na sobrevida dos pacientes que foram para químio. Para a doença irressecável, a gente já sabe há muito tempo, né, desde a publicação de René Adam, que a doença que é irressecável na apresentação e que a gente consegue converter com quimioterapia, com tratamento sistêmico para ressecável, o benefício de sobrevida em longo prazo é muito semelhante àqueles pacientes que já eram ressecáveis na apresentação. Então, é uma coisa que a gente realmente tenta sempre alcançar, quando possível, né? Então, quando a gente pensa em terapia de conversão para doença irressecável hepática, a gente precisa escolher um esquema que tem uma alta taxa de resposta, né? Uma resposta rápida, né? Uma resposta profunda, né? Não adianta reduzir, às vezes, 20%, 30%, a gente quer que reduza 50%, 60% às vezes a doença, né? Aqui tem milhões de estudos em câncer coloretal metastático, eu selecionei alguns que tinham como endpoint essa taxa de conversão. Os 3 primeiros aqui em negrito foi o endpoint primário do estudo, a taxa de conversão, e esses outros o endpoint secundário. Eu queria mostrar mais nessa tabela, frisar mais, era o triplet de quimioterapia, né, com FOLFOXIRI. Então, tem alguns estudos que avaliou o benefício desse esquema triplo quando comparado ao esquema duplo. O estudo Olivia foi um deles, então, comparou FOLFOX com FOLFOXIRI, ambos os braços com bevacizumab, e a taxa de ressecção, a taxa de resposta superior para o triplet de químio, e a taxa de ressecção R0 hepática também mais do que o dobro, né, com triplet de QT. E outros estudos também compararam o FOLFOX com o FOLFOXIRI, também os dois com bevacizumab, esse aqui era um endpoint secundário, provavelmente eram tumores piores, né, mais avançados, mas também mais do que duplicou essa taxa de ressecção R0. E o estudo GONO Trial também, FOLFIRI versus FOLFOXIRI, também triplicou essa taxa de ressecção R0. Então, é um esquema que a gente sempre pensa, quando a gente pensa em terapia de conversão, é o esquema triplo. Com ou sem BEV, a gente pode discutir se realmente a gente não tem um estudo que comparou isso. Para pacientes com raiz selvagem, a gente tem alguns estudos com o anticorpo anti-EGFR, né? Então, tem o estudo CELIN, que também era o endpoint primário, taxa de ressecção hepática, comparou FOLFOX ou FOLFIRI com cetuximab, não fez muita diferença, qual o backbone de químio. Esse estudo chinês, ele comparou ou FOLFIRI ou FOLFOX com o mesmo esquema com o anticorpo e realmente aumentou a taxa de resposta e aumentou a taxa de ressecção. Tem um estudo bem pequenininho que comparou FOLFOXIRI
e Fulfoxiri mais panitumumab, mais um anti-EGFR. E também aumentou essa taxa de ressecção R0, acrescentando outro corpo, mas é um estudo bem pequeno, né? E quando a gente fala ainda em raiz selvagem, a gente já sabe, puxado pelo estudo FIRE3 e o CALGB, e depois vários outros, aí uma meta-análise, que a lateralidade do sítio primário, né, se é um cólon direito, se é cólon esquerdo, modifica um pouco que escolha de tratamento a gente faz. Então, para pacientes com raiz selvagem, tem esses estudos que compararam fazer químio com anticorpo antiangiogênico, bevacizumab, comparado com químio com anticorpo anti-EGFR. No fim, o que se vê é pacientes que têm tumores primários do lado esquerdo se beneficiam mais de iniciar o tratamento com químio com anti-EGFR. Pacientes com tumor do lado direito se beneficiam em sobrevida da químio com bevacizumab. Quando a gente avalia a taxa de resposta, essa mesma meta-análise avaliou a taxa de resposta, o lado direito também se beneficia em taxa de resposta com anti-EGFR, mas realmente não é uma coisa que a gente usa. Lado direito, primeira linha de corpo anti-EGFR, mesmo com a taxa de resposta boa, porque a sobrevida foi inferior. E lembrar sempre, a gente que todo mundo já sabe, né, a gente pode aumentar a morbidade pós-operatória, dependendo de quanta quimio a gente faz. A oxaliplatina pode causar obstrução, dilatação sinusoidal, esteatose, esteatohepatite. E tem esse ponto, realmente, 6, 8 ciclos, e não deve passar isso. Ou quando passar, saber que a gente vai dar mais morbidade para os pacientes. Também a gente já sabe que mais de 8 ciclos de quimio, se o paciente não respondeu, provavelmente ele não vai responder, né? O que tem de novidade nesse cenário é esse estudo apresentado no Congresso Americano também agora, em 2020. Não é comum pacientes com instabilidade microsatélite metastáticos, em torno de 5% dos cânceres metastáticos de colo retal, mas esse estudo Keynote 177 mudou um pouquinho o paradigma de tratamento dessa doença. Ele foi um estudo que comparou uma imunoterapia, o pembrolizumab, com quimioterapia. Então, tem um braço sem quimio em câncer coloretal, é impressionante, né? E aí a quimio poderia ser a escolha do investigador. Sobrevida livre de progressão era o endpoint primário, foi alcançado, na verdade foi o dobro, né, de sobrevida livre de progressão, 16 versus 8 meses. E mostrar aqui a taxa de resposta também superior, né? Então, 43% para o braço da imunoterapia do pembrolizumab versus 33%. Né? São realmente tumores que não respondem bem à quimioterapia. E aqui a profundidade da resposta também superior para a imunoterapia. Então, resumindo, quando a gente escolhe a terapia de conversão, a gente tem que avaliar o perfil molecular, né? Então, um paciente com RAS mutado, a escolha da gente é o triplet de químio, e discutir com ou sem beva, lembrar que tem que tirar o bevacizumab 4 a 6 semanas antes da cirurgia hepática, né? Se o paciente não tolera doublet de QT, aí realmente o beva parece acrescentar quando você faz o doublet, né? Paciente com raiz selvagem, se avalia a lateralidade, cólon direito, de preferência Fulfoxiri, né? E cólon esquerdo, é um doublet de QT com anti-EGFR, ou até um triplet de QT com ou sem anti-EGFR, né? Para paciente de BRAF mutado, a gente sabe que são tumores mais agressivos, na verdade é o pior fator prognóstico em ressecção de metástase hepática, mas é melhor se você consegue operar do que não fazer apenas quimio, né? Você deve operar esse paciente, não é porque é BRAF mutado que não deve ser operado. E aí, nesse paciente, não tem muita dúvida, é Fulfoxiri com beva, primeira escolha. E estão saindo agora, no ESMO GI, os primeiros resultados em primeira linha com inibidores de BRAF, associados a inibidores de MEK e cetuximab para esse grupo, com resultados de taxa de resposta interessantes, mas ainda resultados bem iniciais. Para paciente com instabilidade microsatélite, sim, inibidor de checkpoint deve ser uma opção, sem dúvida. E aí a gente vai além, se a gente conseguir fazer um NGS em todo o paciente, os que têm amplificação de HER2, NTRK, o POI, pode responder a outras terapias. Então, vamos discutir o caso de Rômulo, mas sem dúvida é um tratamento multidisciplinar e a escolha da estratégia deve levar em conta os fatores clínicos e principalmente moleculares, né? Vamos lá para o que é que aconteceu no caso. Segue, Rômulo.
Como? Vamos lá, acho que o teu som está desligado. Certo. César, me escuta? César? Sim, pode seguir. Bem, então nossa tudo ok, paciente... Rômulo, pode seguir. Então, parabéns, Carol, pela aula, muito boa. E é exatamente o que esse caso vai nos mostrar. Esse paciente teve uma boa resposta à quimioterapia, teve uma redução importante das metástases. Aqui você pode ver a redução considerável. Aqui um comparativo que a gente conseguiu trazer, né, do que era antes, né, e do que é hoje. Você recebe um doente dessa, você realmente comenta quem te viu, quem te vê, e você fica com a obrigação de levar essa paciente jovem, sem comorbidades, para a mesa de cirurgia, para tentar, junto com a quimioterapia, oferecer o maior benefício. Então, programamos a cirurgia, sempre começamos com o inventário da cavidade, criterioso, olhando doença metastática, doença linfonodal, ascite, algo que contraindique a ressecção, fazendo de rotina em todos os nossos pacientes ultrassom intraoperatório, e aí depois tomamos a decisão cirúrgica. Então, aqui é o ultrassom intraoperatório sendo realizado, na época da cirurgia podia ter aglomeração. Aqui é outro caso, mas só mostrando aqui que o ultrassom operatório, além de nos ajudar no estadiamento oncológico das metástases, também nos ajuda a definir a anatomia do paciente, então é uma excelente ferramenta. Aqui a imagem, né, do nosso caso, que achamos várias lesões do lado esquerdo, duas ou três lesões profundas, naquelas lesões do lado direito, que eram várias, que tinham tido essa resposta. E aí, traçamos a estratégia cirúrgica. Nessa hora, você tem que raciocinar, ter a humildade de ligar para colegas, pedir opinião, para você definir o melhor para o paciente, embora essa programação, ela muitas vezes já deve entrar, você já na cirurgia com ela na cabeça, e tendo analisado o caso do pré-operatório. Então, aqui eu mostro para vocês que nós encontramos com ultrassom intraoperatório 5 lesões, aqui elas estão enucleadas, 4 enucleações, o ultrassom encontrou uma lesão posterior, que aí torna muito difícil a cirurgia. A gente precisou soltar aqui o ligamento triangular esquerdo, e aqui estava a lesão grande posterior, mas a grande vantagem aqui foi a preservação desse parênquima. Então, enucleamos 5 lesões do lado esquerdo, e aí fomos como estratégia uma hepatectomia em 2 tempos. O que é que acontece? Ligar a porta direita para diminuir o fluxo sanguíneo para o fígado direito, aumentar para o fígado esquerdo, visando que esse paciente tenha uma hipertrofia hepática e que possamos diminuir após a cirurgia o risco de insuficiência hepática pós-operatória. Então, aqui só frisando, aqui a veia porta, aqui é após a ligadura, observem aqui na apresentação a demarcação, um fígado do lado direito realmente exatamente na linha de Cantelier, que é a linha que divide o fígado direito do esquerdo, o lobo direito do lobo esquerdo, que é uma linha traçada entre a vesícula biliar e a cava, então aqui escura, aqui o fígado viável e com as nossas enucleações. Aproveitamos também e ligamos já deixamos isolados o restante do pedículo direito para facilitar o nosso segundo tempo cirúrgico. Como estratégia aqui também a gente preserva a vesícula biliar, visando diminuir as aderências do cólon no leito da vesícula. Então, é uma estratégia interessante para tentar preservar ela. Aqui uma imagem ao vivo, né? A nossa residente aí, mas aqui dá para ver a veia porta, aqui a veia porta esquerda, e aqui cadastrada a veia porta direita, antes da ligadura, aqui com as nossas enucleações. E aqui também ao vivo, né? Mostrando a demarcação da linha de Cantelier, assim como as enucleações do nosso segmento lateral esquerdo. Esse primeiro tempo foi bem tranquilo, a paciente recebeu alta saiu do primeiro tempo estubada, recebeu alta hospitalar no terceiro DPO, sem nenhuma intercorrência, os exames normais, e aí realmente você tem que estar perto do seu oncologista, do radiologista, para vigiar. A gente reestadiou essa paciente com 3 semanas,
e fizemos uma nova volumetria hepática com 28 dias, observamos uma hipertrofia importante do lobo esquerdo, né, do lobo hepático esquerdo, e uma atrofia do segmento do lobo hepático direito. O parênquima hepático remanescente estava maior do que 30%, que deixou a gente bem animado, paciente praticamente assintomática. Nesse segundo tempo, você pode discutir com o oncologista fazer ou não um ciclo de QT. Confesso que, nesse caso, poderíamos até fazer, deu para ver ali na imagem que o fígado dela não sofreu tanto, mas optamos por não fazer, mas existe uma chance, nesse intervalo, a paciente apresentar alguma doença, alguma nova lesão do lado direito e botaria todo o nosso trabalho a perder. Aqui vocês observem que é um cenário totalmente diferente da primeira cirurgia, né? Aqui já é sem o fígado direito, mas o que chama a atenção aqui é a hipertrofia do lobo esquerdo, outro tamanho praticamente, me deixou bem animado. Aqui a gente ainda vê cicatrizes das nossas enucleações. Isso aqui é o ligamento falciforme, né? Que é o que diferencia, que divide o segmento 4 do 3, e observem também uma hipertrofia grande do ligamento falciforme, tá? Aqui a cirurgia, uma imagem ao vivo também, né, do fígado grande. Foi uma cirurgia tecnicamente bem tensa, totalmente diferente da primeira. Tivemos sangramento maior, tivemos instabilidade hemodinâmica, mas acho que a seleção da paciente, por ser uma paciente jovem, nos ajudou. Aqui é o produto da hepatectomia direita. Você vê um fígado pequeno, atrofiado. E aí essa paciente, ela ficou entubada, diferente do primeiro tempo, ficou entubada no pós-operatório imediato, necessitou de hemotransfusão, 2 concentrados de hemácias e plasma no primeiro DPO, e eu acho que o fato dela ser uma paciente jovem, sem comorbidades, eu acho que foi fundamental para que ela tivesse alta no 5º DPO, surpreendendo até a equipe cirúrgica, que eu estava preparado para um pós-op bem mais conturbado. Deu um susto depois da alta. No segundo dia me ligou que estava saindo um pouco de ascite no dreno. Você já tem aquele susto, né? Porque o medo de todo cirurgião que opera fígado é insuficiência hepática, eu acho que é o temor maior de todos nós. Mas, assim, a gente pediu para a hepatologia ver, era um ascite leve, iniciou espironolactona e a paciente respondeu muito bem com o controle da ascite e de todos os sintomas, tá? O histopatológico veio realmente do lado direito as lesões. Essa paciente, a gente fez o primeiro tempo dela, acho que em dezembro, e o segundo tempo em janeiro. E essa tomografia aqui é agora de junho. A paciente segue assintomática, sem indício de recidiva. E aí, de forma rápida, queria discutir aqui se há realmente qual o limite para a abordagem cirúrgica da metástase hepática de câncer coloretal. Então, desde a publicação de 1986, de Ekberg, a gente tentava botar isso dentro de critérios. Então, o número de nódulos, o tamanho, existia a obrigatoriedade de se dar uma margem cirúrgica maior do que 1 centímetro, muitas vezes, doença extrahepática contraindicava a ressecção, ter a obrigatoriedade de fazer a ressecção de todos os nódulos. Hoje a gente vai discutir um pouquinho que muita coisa mudou. Existe também esses scores prognósticos, que é o score de Fong. Aqui aproveito para enfatizar só grandes nomes, né? O professor Blungart, Fong, só grandes nomes da cirurgia hepática, e por muito tempo a gente às vezes se baseou nesses critérios. De forma prática, eu acho que, como a Carol falou na apresentação dela, uma boa discussão multidisciplinar, junto com todos esses critérios, eu acho que é o que a gente pode oferecer de melhor para o nosso paciente, e não só basear em critérios, é individualizar, é discutir e oferecer o melhor para o nosso doente. E de certa forma, na última década, nos últimos anos, a cirurgia hepática cercou-se de bons amigos e evoluiu muito, né? Hoje, na parte cirúrgica, a gente evoluiu muito nos cuidados de hemostasia. Hoje é mais permissível o pinçamento do pedículo com a manobra de Pringle, que a gente usa muito mais nas nossas hepatectomias, diminuindo assim o sangramento. O ultrassom intraoperatório, que nos ajuda muito a definir, inclusive, a anatomia. Os modernos equipamentos de transecção com energia
bipolar, com energia ultrassônica, com energia, o CUSA, né, que a gente usa, que aparelhos, o Habib. Então, isso tem vários métodos de transecção, a tecnologia nos ajudou muito, inclusive, a perder menos sangue. E o princípio básico para todos os cirurgiões de fígado hoje é que a gente tem duas metas. Uma é preservar o parênquima hepático, muitas vezes esses pacientes de meta, você precisa operar ele 2, 3 ou 4 vezes. Hoje, inclusive, eu operar uma paciente que eu acompanho com Carla em comum, que ia ser a terceira hepatectomia dela. Então, preservar a parênquima é fundamental e o importante não é aqueles critérios que a gente viu ali. O importante não é o que sai, a quantidade de fígado que vai sair, sim a qualidade do fígado que vai ficar. Tá? A anestesia também evoluiu muito em monitorização, então hoje praticamente cirurgia hepática tem que ter artéria, veia central, Flutrec, avaliar VVS, a gente opera com PVC mais baixa. Então, foram cuidados com a evolução. A radiologia hoje já nos ajuda no planejamento, inclusive com tomografia, ressonância, ultrassom intra-op. Podemos lançar a mão, que vai ser a nossa próxima aula de embolização, ablação, inclusive ablação intraoperatória. E a oncologia clínica e radioterapia também fecham esse grande time aí, que Carol não vou citar aqui, que Carol já mostrou na aula passada. Então, alguns passos importantes para quem gosta da cirurgia hepática é que a gente tem que manter... viu, Rômulo? A gente tem que manter pelo menos 2 segmentos com perfusão e drenagem e ao menos uma veia, né, para drenar esse sangue. Então, está aqui o sangue que entra versus o que sai. A hepatectomia, ela pode ser regrada ou não regrada. Obviamente, aqui é uma hepatese central difícil, caso nosso também de SACEP, que a gente fez uma enucleação, porque já percebe que, diferente do outro caso, o fígado sofreu muito, então a gente visa preservar a parênquima. E esse estudo do professor Ari do Memorial Cancer Center veio mostrar para a gente que aquela obrigatoriedade da margem maior do que 1 centímetro não existe mais. A margem de 1 milímetro já é suficiente e o resultado cirúrgico em relação à sobrevida para o nosso paciente é a mesma. Então, o importante é ressecar a R0. Esse estudo também aqui do professor Fon com o Rafael, que é um brasileiro, ele mostra para a gente como selecionar melhor o paciente e avaliar os fatores anatômicos, os fatores do paciente, os fatores do tumor. A hepatectomia, ela pode ser em tempo único ou em 2 tempos, que foi a que a gente mostrou. Pode vir com ablação, esse caso também é um caso nosso, que era um paciente que não respondeu tão bem à químio, tinha muita lesão, a gente fez uma hepatite direita, estendeu um pouquinho, tinha uma lesão no 2, a gente anucleou e o ultrassom intraop achou uma lesão profunda no 4B. Fatalmente, se eu tivesse entrado com a agulha de rádio de ablação aqui, eu poderia ter ablado essa lesão no intraop, a gente não tinha, e aí tentou, programou-se fazer isso no pós-operatório, através do pessoal da Anjorrad, e aí depois, acho que foi a quimioterapia, quando a gente conseguiu, depois de 2 meses, a lesão desapareceu, e aí o paciente segue com essa lesão desaparecida. Outro princípio é que a gente deve manter pelo menos 20% a 30% do parênquima hepático, com atenção especial a cirróticos e a quimioterapia, né, que a gente sabe. Não vou me deter, mas assim, nem sempre você recebe esse mar de rosas. Aqui é um fígado pós-quimioterapia que sofreu muito com congestão venosa. Já finalizando, Cezinha. Finalizando. E aqui é um estudo também que também não é nosso foco, mas em relação à cirurgia laparoscópica, ela tem seu papel com resultados igual a da aberta. O que dificultaria no nosso cenário é o ultrassom intra-op, laparoscópico, mas a gente já tem lá no Hospital Português, que é uma conquista muito boa, e inclusive pode-se ressecar. Esse estudo mostra para a gente que por via laparoscópica pode fazer a ressecção do primário e do secundário. Esse estudo do professor Shen também nos mostra isso, e só pedir desculpa pelo atraso, e alguns temas que a gente pode discutir, que é em relação a esse paciente que tem resposta radiológica, que é diferente de patológica. Eu tenho 2 casos que a lesão desapareceram do lado direito, e a gente operou baseado na primeira imagem, um caso tinha doença, e o outro teve resposta patológica completa. E aí, o que fazer? Pode ser que eu tenha feito um hepatite direito de forma desnecessária nesse paciente. E só para encerrar,
Equipe multidisciplinar é fundamental, acho que a gente tem que ter humildade, tem que, nesse momento, é um doente complexo, a gente tem que ouvir a equipe, ouvir outros cirurgiões. Quem me conhece sabe, o próprio César, Fábio, vários cirurgiões de fígado que estão aqui na plateia, eu não tenho vergonha de ligar no Intraop, pedir uma opinião, fiz várias vezes. Operar fígado acho que a nossa vaidade deve ser o nosso doente sair bem. Eu acho que essa é a única vaidade que devemos ter, o nosso doente sair bem e a gente ter a consciência que fez a coisa certa. Então, operar o fígado com doença controlada, eu tenho feito tratamento indicado, discutido com o oncologista, começar sempre por tratamento sistêmico, mas existe sim um espaço para abordagem upfront, aquela lesão fácil, periférica, ressecável, e outros princípios a gente já falou, que é preservar a seleção, a função hepática, ter uma seleção do paciente, e obrigado, vou pedir desculpa aí ao meu moderador pelo tempo excedido. Passo para nosso amigo Gustavo. Parabéns, Rômulo, pelo caso, pela apresentação. Você e Carol, como sempre, bem. Gustavo, pipoca. Vamos lá. Boa noite a todos. Parabéns a Rômulo e Carol pelas excelentes apresentações. Prometo que vou me restringir ao tempo determinado por César. E é um prazer estar aqui. Então, eu tenho 12 minutos para falar um pouco do que a radiologia intervencionista pode ajudar, na verdade, a gente tenta ajudar nas metástases coloretais, né? E vou tentar mostrar o racional, assim, como é que a gente escolhe a técnica de acordo com a doença. Então, além de implante de catéter, biópsia, isso aí eu não vou falar, drenagem biliar. Eu vou me deter nessa segunda parte, que é tratamento propriamente dita da doença, das lesões hepáticas. Então, a embolização portal pré-operatória, já foi falado aqui previamente, na verdade, o que a gente quer é empurrar esse paciente para dentro de uma ressecção. Então, a gente faz a embolização semelhante à ligadura da hepática, do ramo direito da porta, a gente faz uma embolização do lobo hepático direito, desviando esse fluxo para o ramo esquerdo da porta, e todos os fatores hepatotróficos, principalmente a insulina, então isso já fica uma coisa, o paciente diabético, por exemplo, que não tem uma boa resposta, vão ser desviados para o lobo esquerdo, levando à hipertrofia desse lobo. Isso vem numa, não diria briga, mas numa disputa com o Alep, aí, que foi o que o Rômulo falou, de você fazer a ligadura do ramo direito da porta, ainda pode fazer uma lesão hepática, que talvez induza mais um processo de cicatrização ou de regeneração, mas que isso acho que é um tema que a gente pode debater depois. Vários estudos com medicina nuclear e mesmo de ressonância com Primovic têm mostrado que a hipertrofia da ligadura simples da veia porta não é proporcional à função hepática. E parece que a embolização levaria alguma vantagem nesse aspecto. Mas a embolização portal pré-operatória, a gente usa para casos em que você vai fazer uma hepatectomia direita, geralmente ampliada, e que o fígado remanescente é muito pequeno, e a gente quer hipertrofiar esse fígado. Então, não vou me deter muito aqui, Rômulo já mostrou, a gente faz a volumetria, tem um apoio total aí da radiologia também, então faz a volumetria, vê que aquilo ali está muito próximo, apertado, abaixo de 30%, a gente faz a embolização portal, isso é um caso nosso do hospital português, então a gente faz a embolização todo o ramo direito da porta, que embolização distal, depois a gente fecha troncular. A embolização simplesmente troncular não leva tanta hipertrofia, porque desenvolve colaterais, e isso aí a gente consegue uma hipertrofia levando a 40% do fígado remanescente ficar no pós-operatório, melhorando esse pós-op. Eu vou deixar isso um pouquinho de lado e vamos para o tratamento dos tumores propriamente ditos. Então, a gente tem ablação tumoral, por qualquer método, o mais utilizado, disparado, que a gente faz é por radiofrequência, principalmente em fígado, é o calor, para matar a lesão. A quimioterapia intraarterial, vou mostrar isso, a gente faz combinado com a venosa, isso é uma coisa que, honestamente, a gente faz pouco aqui em Recife, que eu acho que, e o resultado, surpreendentemente, é muito melhor do que essas outras técnicas, por exemplo, de quimioembolização, falando especificamente de metástase coloretal. A quimioembolização é uma técnica que a gente só tem resposta satisfatória quando são lesões hipervasculares. Então, a gente tem que levar em consideração a quantidade de lesão,
a localização, cada técnica tem suas virtudes e seus defeitos, né? Já a quimioterapia intra-arterial não me interessa se a lesão é hipervascular ou não. E a gente sabe que a enorme maioria das metástases hepáticas coloretais são hipovasculares, não tem realce na fase arterial. E, por último, a radioembolização, que é o uso do ítrio 90 como um agente de embolização e, muito mais do que isso, como um agente de radioterapia propriamente dito, como eu vou tentar mostrar. Então, a ablação tumoral. Não me interessa se a lesão é hiper ou hipovascular. O que tiver dentro da margem da agulha será queimado. E a gente sempre vai dar uma margem de segurança, porque é muito difícil você ter certeza que posicionou a agulha exatamente no centro da lesão. O que a gente tem que avaliar aqui é se tem uma janela segura de acesso e se o tecido vizinho, ou seja, se essa margem eu posso queimar. Então, se eu tenho uma parede, se é uma lesão muito perto da cápsula, perto ao ângulo hepático do cólon, isso eu tenho que ter muito cuidado. Outra limitação é a quantidade de lesões. Se é aquele fígado cheio de lesões, eu não tenho como fazer um queijo suíço, sair furando em todo lugar e queimando. Então, isso aqui a gente guarda para poucas lesões e lesões mais periféricas. Porém, quando é realizado em conjunto com o cirurgião, quando você faz um hepaté associado à ablação dos nódulos que ficaram do segmento do lobo remanescente, com o fígado aberto, a gente tem controle total da situação. Então, mesmo lesões centrais, você pode pinçar lá, fazer o Pringle na porta, enquanto a gente queima e consegue atingir aquela temperatura na lesão central. Então, essa ferramenta de ablação intraoperatória eu acho bastante interessante. E a gente começou isso há alguns anos, hoje o pessoal mais novo aí tem feito até mais do que eu, graças a Deus, passando conhecimento para os outros. Uma coisa que é importante ficar claro é a lesão original, quando a gente queima sempre com a margem. Então, o controle dessa lesão, se a gente pegar o pós, vai estar aumentada a lesão. Na verdade, não tem realce, a lesão está morta, mas isso eu gosto muito de frisar, porque não é raro o paciente ou o familiar ligar para a gente dizendo, doutor, a lesão era de 3 centímetros e agora está com 4. Na verdade, é 4 sem realce. A gente queima a lesão. Então, por exemplo, essa aqui, uma pequena lesão, segmento 4, a gente posiciona a agulha, queima ela, veja, está a lesão em uma boa margem de ablada. Então, na mensuração do colega radiologista, essa lesão, entre aspas, cresceu. Mas, em casos como esse, em casos com várias lesões, eu não vou sair furando tudo. Então, a hepatectomia, como eu falei, associada à ablação, eu acho que é uma excelente ferramenta. Seja uma hepatectomia esquerda com ablação de uma lesão à direita, seja uma hepatectomia direita com ablação de lesão residual esquerda. Claro que isso aqui vai ser uma decisão com o cirurgião e de acordo com volumetria hepática, sempre aqui multidisciplinar. Então, isso é um caso prático, um lobo esquerdo pequeno, uma lesão do segmento 3, uma lesão do segmento 4B e uma única lesão do segmento 8, colados em uma na veia hepática média, logo posterior à veia hepática média. Faz a hepatectomia esquerda, e na própria sala intraoperatória, a gente vai lá e faz a ablação, queimando essa lesão, e aqui com mais controle. Uma das limitações da ablação é que quando ela é muito próxima a uma veia, essa veia funciona como um dissipador de calor, então aquela margem da lesão pode não atingir a temperatura ideal e garantir uma ablação completa. Isso quando a gente está com o fígado aberto, a gente tem bem mais controle dessa situação. Então, quando é que a gente lembra de ablação? Quando a gente tem poucas lesões isoladas, idealmente abaixo de 4 centímetros, para a gente poder ter uma margem de segurança. As agulhas, algumas chegam a 7, mas na verdade ela não faz uma área 7 homogênea, e é muito. A gente tende aí até 3,5, no máximo 4 centímetros, considerar uma lesão favorável para ablação. Porém, intraoperatória, como complementar a ressecção, eu acho que é, como eu falei, uma ferramenta extraordinária. Mas muitas vezes o fígado chega nessa situação, várias lesões, acometendo todos os lobos, todos os segmentos, e aqui o que é que a gente pode ajudar? Então, a primeira pergunta que eu faço na minha cabeça é qual a vascularização dessa lesão? Se essas lesões forem hipervasculares, a quimioembolização é uma grande alternativa. Eu posso pegar o fígado todo, não tenho problema de ter nenhuma estrutura adjacente ou estrutura vizinha, nada. Estando no fígado, eu posso pegá-lo. Mas eu sei que a quimioembolização só responde se a lesão for hipervascular.
Então, eu não vou me deter muito aqui, porque mais de 90% das lesões coloretais, metástases coloretais, elas não são hipervasculares. Né? Então, o DEBIR, que seria o Drug-Eluting Beads com irinotecano, que é o que a gente mais usa para metástase coloretal no fígado, não tem, honestamente, não tem resposta boa. Então, tem alguns trabalhos que mostram respostas bem favoráveis, a nossa experiência não é boa, as respostas são muito frustras, não sei se porque a gente pega o paciente já numa fase mais avançada. Então, a gente tem estudo mostrando que se você associa com quimioterapia de primeira linha para otimizar resultado, eu vou mostrar isso rapidamente, é favorável, ou mesmo depois de 2 linhas de QT associado à quimioterapia sistêmica para também melhorar a resposta. A experiência que a gente tem é mais já depois de duas linhas de quimioterapia sem resposta, e a gente não tem, infelizmente, associado grande benefício ao paciente, não. Então, aqui só comparando o DEBIR com ou sem DEBIR, né, FOLFOX com bevacizumab, e mostrando que quando você acrescenta o DEBIR, você tem uma melhor resposta e sobrevida livre de doença. Mesmo aqui é já com 2 linhas de tratamento, comparando o DEBIR com FOLFIRI, e também mostrando resposta satisfatória, mas também uma resposta bastante frustra. Nossa experiência, confesso, não é boa, exceto se as lesões forem hipervasculares. Quando a lesão não é hipervascular, a gente tem uma ferramenta que é muito pouco utilizada, honestamente, aqui que eu vou demonstrar. Aqui só mostrando a associação de técnica, como aqui a lesão, a arteriografia, né? Você vê o realce periférico da lesão, né? O centro dela é muito pouco vascularizado. Então, isso é uma lesão que só vai responder na periferia. A gente pode associar técnicas de fazer a quimioembolização, vai ter uma boa resposta na periferia, mas é uma lesão grande que a ablação sozinha não iria resolver, e você associa fazendo a ablação com quimioembolização numa lesão hepática única e paciente não candidato a hepaté. Então, a técnica que eu acho que a gente faz pouco é a quimioterapia intraarterial. É uma coisa simples, barata. Isso aí, na verdade, não muda o protocolo, apenas a oxaliplatina é que faz a injeção intraarterial para o fígado, na artéria hepática comum ou própria, né? Mas todo o ácido folínico começa, na verdade, o oncologista começa no setor de quimioterapia, prepara todas as drogas, inicia a infusão das drogas, exceto da oxaliplatina, e envia o paciente para a hemodinâmica. A gente posiciona um catéter, não precisa de microcatéter, não precisa de agente embolizante, posiciona o catéter na artéria hepática própria e faz a infusão em 2 horas da oxaliplatina. Geralmente a gente usa uma dose, o objetivo é chegar numa dose de 100 mg por metro quadrado de superfície, mas a gente sempre começa com uma dose menor, porque dá uma grande hepatotoxicidade da oxaliplatina, vai ser uma concentração muito forte no fígado. A gente tem que lembrar também, se for para abordagem cirúrgica pós, dar um intervalo considerável. Então, a ação local é bem maior. Aqui são 3 sessões, mas são semana sim, semana não são consecutivas. Né? E isso aqui eu pedi autorização de Marília e postei aqui uma conversa do WhatsApp, porque Marília, acho que todo mundo já conhece, né? Chegou há pouco tempo de São Paulo e todo mundo sabe que a resposta do DEBIR não é boa em lesões hipovasculares como essas, então a gente tem várias lesões hepáticas aqui, metástase coloretal, e eu sugeri a ela que fizesse a QT intraarterial, orientei a dose e tal, e ela fez e teve muita toxicidade, como é esperado, não queria mais fazer a segunda sessão, eu digo, pode fazer, diminua a dose e faça, porque a resposta é muito melhor. Desaparece a lesão, você vê um pequeno, um ascitezinho aqui, isso é da hepatotoxicidade, né, uma lesão enorme aqui na ponta do lobo direito, bem reduzida, né, e ela dizendo que ficou besta com a resposta, porque não tinha visto essa técnica. Uma coisa extremamente simples, tem respaldo na literatura, mas que eu acho que a gente talvez possa começar a fazer mais, que a gente faz pouco, e barato. E, finalmente, a radioembolização, que é a Transarterial Radioembolization. Então, na literatura, você vai achar como TARI, ou Y90, né, o I90, que não precisa ser hipervascular. Aqui, a grande vantagem que eu vejo da radioembolização é que todas essas outras técnicas, seja DEBIR, seja quimioterapia intraarterial, a gente está confiando na sensibilidade do tumor à quimioterapia. E na radioembolização, não. Esquece quimioterapia, o que você vai fazer aqui são cargas regionais, você dá uma radioterapia, uma braquiterapia, digamos assim, a dose nem é tão baixa,
intratumoral. Então, a gente vai depositar as esferas que não tem muita capacidade embolígena, ela praticamente não emboliza nada, na verdade é depositar ela dentro do tumor e deixar ela liberando a radiação. Então não precisa... Gustavo. Opa, um minuto. Tempo. Não precisa ser hipervascular, basta a lesão estar no fígado e não precisa ser sensível à quimioterapia. A grande desvantagem é a logística e o custo, que é bastante elevado. Então, a gente tem que esqueletizar o fígado. Então, aqui só demonstrando uma variação anatômica, a hepática comum nascendo da mesentérica, né, o tronco celíaco não ia nenhum ramo hepático, e a gástrica direita aqui saindo da hepática própria, a gente vai, emboliza, leva para o SPECT, vê se não tem shunt hepatopulmonar, o shunt tem que estar abaixo de 15%, esse foi um caso que fez, não é metástase coloretal, era um colangiocarcinoma, o shunt ficou bem abaixo de 4%, e aí sim você pode fazer a infusão de droga das esferas radioativas, você vê como ela se deposita dentro do tumor, não é? Com a carga pouca no fígado e muita ação radioterápica dentro do tumor. Então, para finalizar, acho que a mensagem é a mesma de todos. A radiologia intervencionista é um aliado, é mais uma arma na luta contra as metástases, com diversas ferramentas e diferentes funcionalidades. Então, são vários procedimentos, várias técnicas que a gente tem que estar familiarizado e falar a mesma língua do oncologista, porque sozinho a gente não vai fazer nada, né? E todas essas técnicas não era o objetivo da aula, mas também falham e tem complicações. Muito obrigado, César. Parabéns, Pipoca, pela apresentação. Parabéns, Carol, Rômulo. Né, foram 3 apresentações excelentes, né? E vamos abrir agora a palavra para a doutora Carla Rameri, doutor Fábio Moura e doutor Leonardo. Algumas coisas, assim, eu queria fazer um comentário, colocar para a discussão, assim, vocês avaliam aí os debatedores, né, junto com vocês que apresentaram. Até quando fazer a quimioterapia no pré-operatório, nesse caso que Rômulo mostrou. Geralmente a gente tem a associação, sobretudo no fígado, que tem um grande volume de doença, de lesões grandes e lesões pequenas, né? Então, de que forma? Porque se todas as lesões tendem a responder para você transformar um fígado em lesões ressecáveis, seria interessante você ter cuidado com as pequenas lesões que podem desaparecer, né? Então, o que é que a gente faz com ela? A gente esquece, a gente aciona o pessoal da radiologia intervencionista para marcar, a gente espera, né, ver o que acontece com essas lesões. Como o Rômulo falou, ele teve um caso que teve resposta completa e outro não, mas a gente tem trabalho de literatura mostrando uma taxa aí de 80% de lesões vivas no sítio deixado in situ, né? Gustavo falou de várias coisas, e assim, a radiointervenção tem um papel muito grande na colaboração com a gente, né? Que a radioembolização e, sobretudo, o ultrassom e a associação da radiofrequência intra-op. E uma coisa que eu concordo com você, Gustavo, quando você diz que a gente usa muito pouco a quimioembolização transarterial, né? Eu acho que a gente precisa divulgar mais isso, né? Geralmente é usado em pacientes já numa fase mais avançada, mas eu acho que a gente pode antecipar um pouco o uso dessas lesões, né? Então, deixo a palavra aí com vocês e com os debatedores. Doutora Carla, primeiro as damas. Então, pessoal, eu preciso dizer repetir o que todo mundo já falou, vocês estão de parabéns, excelentes apresentações, agradecer o convite para estar aqui, né? Bem, eu queria pontuar, a Carol conseguiu condensar uma infinidade de dados numa apresentação objetiva e prática. Então, foi muito bom. Então, eu vou pontuar 2 coisas, né? Esse trabalho que foi apresentado na ASCO, eu concordo contigo, Carol, assim, acho que ele não muda a nossa conduta naquela doença sincrônica, que a gente vai acabar começando com quimioterapia, mas ele trouxe uma certa inquietação, né? E fez, talvez, a gente olhar um pouco com mais atenção para alguns subgrupos, né? Eu lembro, assim, eu cito um caso que eu tenho com o Rômulo, que a gente vai para a 3ª ressecção hepática, então,
uma paciente dessa, talvez antes eu ficasse muito mais apreensiva em oferecer quimioterapia sistêmica. Agora, eu adorei que ele marcou já a terceira hepatectomia dela. E uma outra coisa que aí eu queria ver a tua opinião é, por exemplo, o paciente com mutação de BRAF. A gente não tem, nesses critérios, dessas ferramentas que a gente utiliza para seleção de pacientes, a gente não tem muita coisa sobre o perfil biológico. E a gente sabe que esses pacientes têm um pior prognóstico, né? Então, esse seria o primeiro ponto que eu queria a tua opinião, assim, será que esses pacientes, assim, frente a esse dado novo, não é melhor a gente mandar logo para a cirurgia, porque a gente já sabe que a resposta à quimioterapia não é tão boa, ou, enfim, a doença é tão sistêmica que fazer quimioterapia, fazer uma ressecção hepática talvez não faça diferença. Assim, é difícil essa resposta, sabe? Mas eu queria a tua opinião nisso. E o segundo ponto, que aí também vem também na biologia da doença. Esse estudo da instabilidade microsatélite também foi um divisor de águas, uma mudança de paradigma para a gente, né? E a taxa de resposta é uma taxa de resposta atraente, mas se a gente olhar as curvas de progressão e a gente olhar o iniciozinho dela, os pacientes que recebem imunoterapia progridem mais do que os que recebem quimioterapia. O que deixa a gente, assim, nessa situação, numa condição onde você está pensando em converter, será que a imunoterapia, de fato, seria a melhor opção? Eu não tenho, assim, essa resposta a gente não vai ter, mas, assim, qual a tua percepção nisso aí, sabe? Seria isso. Massa. São duas dúvidas de todo mundo, né? Assim, do estudo japonês de tratamento adjuvante pós-ressecção de beta hepática, acho que, obviamente, a gente precisa, essa apresentação de biomarcadores, essa análise de biomarcadores tem alguma coisa estranha. O que é estranho também é que as curvas se separam com 8, 9 anos depois, entendeu? Então, assim, quando você vai ver a curvinha, não é uma coisa precoce, né? O intervalo de doença foi muito superior para a quimio. Na discussão da apresentação lá do japonês, ele falou assim, que talvez a tomografia pós-oxaliplatina fica pior de ver uma recidiva, falou bastante do padrão de recidiva, né? Os pacientes que eram submetidos à cirurgia, na recidiva eles tinham mais recidiva apenas hepática do que os pacientes que operavam e faziam quimio, a recidiva apenas hepática era menos, foram menos submetidos a nova ressecção. Então, provavelmente essas terapias subsequentes teve um desbalanço, né? Eu realmente, é muito... Para tumor sincrônico, eu não fico de forma nenhuma desconfortável em oferecer químio, acho que fico desconfortável em não oferecer, mas, como você está falando, para tumor metacrônico, que já fez uma ressecção e resseca novamente, e vai fazer químio de novo, a gente fica muito mais tranquilo em não oferecer, né? Mas vamos aguardar a publicação aí, por enquanto não mudaria a prática não, porque o intervalo livre de doença foi muito superior e as curvas se separam bem tardiamente, então provavelmente foi o que fizeram depois, entendeu? Que foi alguma coisa diferente. Carol, e a mutação do BRAF, ela muda a tua percepção de alguma coisa dessas? Então, se ela é absolutamente ressecável, não é borderline, não é... Tudo bem operar logo, mas a tendência da gente é fazer um pouco de químio antes, pelo menos 2, 3 meses, só para sentir a doença, se não vai ser aquela explosão, né? Tipo um pâncreas, né? Você dá uma sentida, se estiver tranquilo, operar. Acho que deve operar BRAF mutado. Talvez a gente tende a sentir um pouco, 3 meses de químio antes de operar. Então, Carol, você vê mudança na resposta quando faz isso? Assim, a pergunta que a gente se faz, cirurgiões versus oncologista, é exatamente isso. O cirurgião, poxa, será que não seria interessante colocar logo esse doente para a cirurgia, um fígado virgem de quimioterapia, que você pode até ser um pouco mais agressivo na conduta, né? Não estou falando nem daquele caso de conversão, mas que vai ser um hepaté um pouco mais avançado, ou tentar fazer isso, tentar a quimioterapia antes para testar a quimioterapia, como você citou. Se a doença é absolutamente ressecável, é discutível, né? Se a doença é borderline ou irressecável, sem dúvida fazer quimio.
Não, claro. O BRAF mutado é um dos piores fatores prognósticos para metastasectomia, né? Mas, ao mesmo tempo, a cirurgia aumenta a sobrevida bastante, né? Um razão de 0,5 para quem... Aumenta 50% a sobrevida global, né? Para quem fez cirurgia comparado com quem não fez, com o BRAF mutado. Então, talvez, realmente, se ele progrediu com 3 meses, ele não se beneficiaria da cirurgia. Minha impressão é essa, né? Se ele progrediu com 3 meses, eu acho que ele não se beneficiaria da cirurgia, né? Okay. E da o dado da imunoterapia, do pembrolizumab, como toda imunoterapia, né? Quando comparada à quimio, aqueles 2 primeiros meses, a imuno vai pior, né? Os pacientes progridem mais nos 2 primeiros meses. Então, esse estudo não fala nada sobre taxa de conversão. Eu só mostrei que realmente os pacientes com instabilidade muscular respondem pior também à químio, né? Só 30% de taxa de resposta. Químio com anticorpo, né? Quase todos os pacientes tiveram químio com beva ou químio com cetuca. Então, enfim. Não é fácil, né? É uma pergunta que não tem resposta. Se o clínico border, assim, se qualquer progressão ele vai se tornar irressecável, talvez começar realmente com a químio triplet, né? E depois fazer imuno, mas a profundidade de resposta foi bem superior também do pembro. Então, acho que não me estressaria, talvez, não precisa operar. O pembro não vai dar hepatotoxicidade, né? Então, você não precisa operar com 2 meses. Espera um pouquinho, para ver se ele não vai responder depois, né? Eu acho. Mas é tão raro, né? 5% dos metastáticos ainda... É só porque eu acho que cada vez mais a gente vai estar inserindo esses marcadores biológicos nessa decisão. Sim. A gente tem uma bagagem grande de dados, né, de seleção desses pacientes, por tamanho, por tempo de doença, por infinidade de coisas, mas tudo muito mais anatômico, muito mais clínico. E a gente agora mostrou outras coisas, né, N-Track, HER2. A gente não tem uma droga tão efetiva para HER2 aqui no Brasil ainda, mas logo vai ter. E aí, como é que a gente vai fazer com esses pacientes, né? Enfim, esses dados de fase 2 foram muito, muito, muito atrativos, né? Então, a gente provavelmente vai ter problemas bons, né? Para selecionar o que vai fazer esses pacientes. Exatamente. Problemas bons. Estão perguntando aí, César, vê aí. Deixa eu fazer uma pergunta para Rômulo aqui, em relação à parte cirúrgica. Rômulo, no teu caso, a gente sabe que nós temos uma realidade desafiadora aqui, especialmente em Recife, que é SUS versus privado, né? O que a gente faz aqui no português, nos hospitais privados da cidade, é bem diferente da realidade que a gente tem no SUS. Então, eu vou deixar essa ressalva. Mas eu pergunto a você, nesse caso que você operou, você pensou na possibilidade de uma enucleação dessas lesões ou preservação desse lobo direito fazendo a radiofrequência, como o Pipoca mesmo colocou? Primeira coisa. Segundo, a embolização nesse caso, se você já pensou, você teria viabilidade de fazer antes da cirurgia, você faria ou não? E a terceira coisa, o que é que você acha de ALPS para a ressecção de lesões hepáticas nesse contexto da meta coloretal? Perfeito, Fábio, obrigado pelas perguntas. Em relação à embolização, respondendo, sempre que disponível, sim, porque iria tornar meu primeiro tempo muito fácil. Uma das coisas mais difíceis dessa cirurgia é você ligar a veia porta, para quem opera fígado sabe, porque você ligar a veia porta tentando preservar a vesícula, né? E tecnicamente foi o passo mais difícil. Então, se eu tivesse disponível a embolização, obviamente faria. Em relação ao que o comentou, acho que a literatura mostra ainda em alguns artigos que o resultado é igual, mas assim, a embolização facilitaria, inclusive conversando com alguns colegas que têm uma casuística de hepatectomia em 2 tempos, eles fazem inclusive esse primeiro tempo por laparoscopia, por ser mais fácil, embolização e laparoscopia, que aí o segundo tempo se torna bem mais fácil, com menos aderências. Em relação ao ALPS, o ALPS é um tipo de hepatectomia em 2 tempos, a diferença é que você faria a bipartição do fígado,
E aí, quando você vai para a literatura, cara, o Alpes, a única vantagem dele em relação à hepatectomia em 2 tempos hipertrofia mais rápida. Então, o Alpes, até 10 dias, esse fígado já tem crescido, entendeu? Hipertrofia mais rápido, mas às custas de uma mortalidade maior. E também, em alguns estudos, eu cheguei a ver, que até foi uma coisa que não me impressionou tanto, que no Alpes, o hepatócito, ele cresce, mas ele cresce sem função. Então, os riscos de insuficiência hepática no Alpes, ele é maior. E a primeira pergunta, eu não recordo, Fábio. Foi em relação... O que eu coloquei foi da embolização, e se você pensou na possibilidade da cirurgia de enuclear essas 2 lesões que estavam no lobo direito, ou fazer a radiofrequência, deixando a ressalva que eu não sei o contexto que você estava de recursos, né? Isso. Cara, é o seguinte, desse caso, o volume de doença do lado direito era muito grande. Se você olhar, a gente tinha lesão aí, tinha meta de 3 centímetros, meta de 2,5. Das 14 metas, acho que 9 eram do lado esquerdo, não lembro ao certo, do lado direito, desculpa. Volume muito grande, e no ultrassom intraoperatório, as lesões que a gente encontrou foram todas lesões profundas, e via algumas lesões que pareciam ser fibrosas ou cicatrizes. Então, acho que nesse caso, individualizando, eu acho que tirar o lobo direito, eu acho que, na minha visão, inclusive, eu até já comentei com vocês que essa necessidade de tentar estadiar melhor, de tentar definir melhor com esse ultrassom intraoperatório, me fez soltar a cava no primeiro tempo, e o fígado colou em cima da cava. Então, isso dificultou muito meu segundo tempo cirúrgico. Inclusive, eu acho que pode ter sido isso a causa desse paciente ter um pouco mais de sangramento. Lançando uma última pergunta. Lesões que desaparecem. O que você faz? Desaparece totalmente. Essa questão da lesão que desaparece é um desafio para todos, né? O ideal hoje é que você acompanhe esse paciente mais de perto. Tem a radiologia intervencionista aí que pode tatuar essa lesão, pode marcar com a tinta verde. Acho que o Pipoca pode falar um pouco melhor do que isso. E, assim, eu tive 2 casos de lesões que desapareceram, como eu falei no final da apresentação. Um caso tinha doença, cada uma tinha 5 lesões, outras 6. Um caso tinha doença no patológico e o outro resposta patológica completa. Então, revisei lâmina, mudei de laboratório e o doente tinha tido realmente a resposta patológica completa. Se você não tivesse o Primovist, aliás, com o Primovist, você abriria a mão hoje do ultrassom intraoperatório? Já se sente confortável para isso ou não? Não, de forma nenhuma. Por exemplo, esse caso aqui, eu discuti ele com as 3 pessoas antes e o ultrassom tem mudado muito as minhas cirurgias, cara. Acho que eu até me aventuro a dizer que tem mudado mais da metade das minhas cirurgias, que eu sempre tenho encontrado uma lesãozinha ou outra ali. Acho que você tem esse número também. E o ultrassom intraoperatório aqui é uma coisa que não abriria a mão, não. Léo, passa a bola para você. Obrigado pelo convite, Romulo. Obrigado pela Rico ter chamado. Eu só vou acrescentar um pouquinho, né, essa discussão. A radioterapia hoje ela tem um papel interessante. Ela entrou nessa questão da metástase hepática por ser uma técnica não invasiva. Então, a gente vem para agregar, né? Dentro de todas as opções que já foram ditas, bem ditas, inclusive aí, a gente adentrou nessa região com uma técnica chamada SBRT. É o que a gente chama de radioterapia estereotáxica corpórea. É uma técnica não invasiva, utilizando acelerador linear, e a gente se torna uma boa opção. A literatura que vem crescendo agora mostra que os resultados são muito bons também, semelhantes aos que Pipoca também comentou. As indicações são semelhantes, e entra aí no contexto multidisciplinar. A decisão se vai fazer qual procedimento é multidisciplinar realmente. Cabe aí, alguns pacientes podem ir para Pipoca, fazer procedimentos minimamente invasivos, mas nem todo paciente vai estar habilitado. Então, a gente vai entrar nessa questão e conseguir ajudar bem o paciente que até então não teria opção, ter uma boa opção com controles locais importantes, chegando até 90% de controle em lesões que fazem radiocirurgia.
em 2 anos. Então, a gente está empolgado e está estudando muito essa área agora. A gente acha que vem para somar, certo? E agora eu estou só aprendendo aí sobre cirurgia e vendo vocês, tá? Mas era isso, meu amigo. Léo, deixa eu fazer uma Pessoal, pergunta para Léo. Vai, fala. Pergunte. Tem algumas perguntas no chat. Carol, depois da tua pergunta para Léo, a gente abre um pouquinho para as perguntas do chat, tá? Não, é mais sobre as limitações da SBRT. Quando o Pipoca fala perto de vaso, que realmente esfria ali, a SBRT Isso. também tem essa limitação de Não. risco de machucar o vaso, via biliar, essas coisas. Inclusive, a gente vem dentro dessa discussão justamente para dar uma ajudada, né? O vaso que pipoca numa embolização, numa radiofrequência ali, ficar receoso, eu posso entrar e fazer SBRT, certo? O meu tratamento, ele tem um problema que é semelhante, que é a questão de volume irradiado. Ele é muito semelhante à questão cirúrgica também, é muito semelhante à questão intervencionista. A gente sempre se preocupa, será que o volume que eu vou deixar são, o volume de tecido hepático que vai restar após o meu procedimento vai ficar ok? Eu tenho limites de dose, que eu já sei, tudo tabelado, tudo ok, e isso é o que dentro do meu planejamento a gente vê. Então, assim, existe o conceito de oligometástase, né? Esse caso que foi mostrado, 15 lesões, isso não é um paciente que parece BRT, que nitidamente a gente não vai ajudar esse paciente. Mas pacientes com poucas lesões, baixo volume, são pacientes ideais, Ou um paciente com uma lesão só, de grande volume, que eu veja que o fígado vai ficar, o fígado restante, né? Vai ficar bem conservado, também seriam boas indicações. Não me preocuparia muito a questão de acometer porta ou estar perto de vaso ou próximo do diafragma. Isso aí seria tecnicamente mais viável para mim. Só um gancho, César, rapidinho, nessa discussão que ele começa de oligometástase. Puxando um pouquinho para oligoprogressão. Tanto você, Léo, quanto o Gustavo, Pipoca, como vocês têm visto a questão de, por exemplo, aquela lesão, paciente com várias metástases, mas aquela lesão que está progredindo, ir lá e fazer uma radioablação ou fazer SBRT, como vocês têm visto isso? Filho? Pode, a internet aqui caiu. Está me ouvindo? Estamos lhe ouvindo. Estamos te ouvindo, tu só ligasse o compartilhamento de tela. Fala aí, Gustavo, depois eu falo que eu estou enrolado aqui. Não, acho essa abordagem, Carla, extremamente pertinente e válida, porque a gente sabe que doença avançada, uma das lesões é que vai sair de controle e que pode ser o desfecho do caso, né? Então, eu não posso sair furando e queimando tudo, mas se acompanha esse paciente de perto e a lesão que vai sair de controle, ou que vai sendo um pouco mais refratária, a gente pode ir lá e ser um pouco mais agressiva, seja em pulmão, seja em fígado, onde quer que seja, eu acho que é extremamente válida. Procedimento de ablação de uma lesão dá para fazer até de forma ambulatorial, uma coisa rápida e bem segura, sabe? Existem algumas técnicas alternativas. Então, calor, o fígado a gente prefere calor. No pulmão, o calor já traz um pouco mais de complicação. Então, se a gente puder fazer a crio, ou se for fazer calor, hoje a gente tem uma agulha que faz um aquecimento bem lento e gradual, que dá menos pneumotórax, menos complicações. Independente do território, assim, de uma forma geral, eu acho que a lesão refratária, numa doença avançada, sem dúvida nenhuma, um tratamento, entre aspas, regional dela, seja por radioterapia, seja por ablação, seja por embolização, acho bastante válido e com aumento de melhora do prognóstico. Sim, eu concordo. A gente avalia caso a caso, né, claro. Mas, assim, eu acho que a gente tem que intervir, principalmente se vier sintoma, né, associado. É interessante. Eu falo porque a gente não tem uma bagagem tão sólida de dados nesse contexto, especificamente para colo,
mas considerando que a gente não tem tanta terapia sistêmica sequencial para cólon, muitas vezes a gente consegue segurar, eu não sei se você pensa assim, Carol, mas consegue segurar um tempo a doença num esquema. Quando a gente controla, você tem uma progressão única, controla com tratamento local e segue o barco, consegue esticar um pouquinho a validade do esquema, né? Perfeito. Concordo também. Cecília, fecha o microfone de quem está aberto aí. Bom, tem algumas perguntas do chat, tem uma pergunta de Marcelo Fernandes, mas eu acho que Rômulo já respondeu o papel do ultrassom, né? O próprio Rômulo pergunta, e eu acho que se junta com uma pergunta de Marconi. Rômulo pergunta qual é o intervalo ideal entre a QT de conversão e o reestadiamento. Cecília, que perguntou, Cezinha. Ah, Cecília, pronto. E Marconi também faz uma pergunta, qual o momento ideal para ressecar o primário, né? E tem um comentário e uma pergunta de Lídio Carvalho. Ele parabeniza a todos e pergunta a opinião de vocês quanto à possível indicação futura de transplante hepático para casos selecionados e o papel da embolização das veias hepáticas quando a embolização portal por si só não é suficiente. Com vocês aí. Vou responder a de Cecília. Eu acho, quando você está fazendo terapia de conversão, o ideal é que a cada 2 meses avalie por imagem, né? E, idealmente, até 4 meses, né? No máximo 8 ciclos, opere, exatamente porque a chance do paciente que não respondeu até 4 meses, até 8 ciclos, responder depois é muito baixa, né? Então, se você, por exemplo, estava fazendo um esquema triplo de químio, você pode desescalonar, fazer mais light para você não machucar tanto o paciente. Eu penso assim, o que é que tu acha, Carla? Acho isso, exatamente isso. Especialmente quando a gente começa com fulfirinox, né? Tem que parar logo, porque senão... Não sobra fígado. Não derrete. Ou seja, em relação à pergunta de embolizar a veia hepática, então, excelente pergunta aí de Lídio. Então, na verdade, quando a gente faz a embolização do ramo direito da porta, pegando ou não o segmento 4, você vai desviar para o fígado remanescente, né? 1, 2, 3. Isso leva a uma hipertrofia, mas então mostraram que quando você faz a embolização da veia hepática direita, principalmente da direita, você faz uma supressão daquele parênquima hepático e você leva ainda maior uma hipertrofia do lobo esquerdo. Então, em casos assim que o lobo esquerdo, ou seja, o fígado remanescente é muito pequeno, você fazer uma associação de embolização do ramo direito da porta e da veia hepática direita realmente aumenta a hipertrofia do lobo esquerdo, sem nenhuma dúvida. O único assim, inconveniente que a gente considera é que você vai usar um plug na veia hepática direita, um dispositivo caro e não removível, né? Então, é uma embolização definitiva do lobo hepático direito. Por isso, se esse paciente, nos próximos 40, 45 dias, tiver alguma evolução da doença ou por algum motivo não for operado, esse lobo direito é praticamente invalidado, né? Tanto de função quanto de função, como um fígado remanescente. Então, é uma excelente ferramenta, mas eu acho que tem que ser usada com cuidado. Mas, sem dúvida nenhuma, induz uma hipertrofia bem maior do lado esquerdo. Só um pouquinho, Romulo, só para aproveitar que o Pipoca está falando, para a gente falar sobre as lesões que desaparecem. O que é que você teria de técnica para ajudar a gente antes das lesões desaparecerem? Como é que a gente... Porque, assim, as lesões, quando elas são muito superficiais, na cirurgia a gente acha, ela deixa, mesmo que ela desapareça na imagem, ela deixa uma cicatriz na cápsula hepática. Mas as lesões profundas a gente não acha nem a palpação, nem com ultrassom, nem a imagem pré. E aí, de que forma vocês poderiam contribuir para que a gente aborde essas áreas? Isso é um assunto bem, bem difícil, porque depois que ela desapareceu para todo mundo. Então, a gente pode até, por correlação de imagem, ver mais ou menos onde é e tentar marcar. A experiência que a gente tem é de marcação botando uma mola. Então, você vai lá, previamente, já viu onde é a lesão, faz por punção direta,
e empurra uma mola de largagem livre, que é uma mola barata, por dentro de uma agulha de Shiba e bota ela lá adjacente à lesão. Tem que lembrar que isso atrapalha um pouco. Ressonância magnética, isso vai dar artefato, dificulta a visualização, pode atrapalhar a radioterapia, né? Então, dependendo do tamanho da mola. Então, assim, é uma ferramenta que se localiza e vai ficar lá, a mola não sai, mas tem suas desvantagens também. Então, para fígado, a gente tem uma experiência muito limitada. O cirurgião torácico é que solicita mais isso, em geral, a gente. Eu não tenho muita experiência em fígado, não. Em relação ao verde, acho que é o verde de indocianina, né? Eu nunca usei para marcar lesão hepática. Rômulo. Respondendo à pergunta do Dr. Marconi, obrigado pela pergunta, professor, muito boa. Em relação se opera o primário ou o secundário, hoje a gente tem uma tendência, se o primário está assintomático, ele dá prioridade à metástase hepática, visto que ela é que pode trazer mais complicações para o paciente. Se o primário estiver assintomático, vai ter que ser prioridade, tá? E deixar aberto também, a gente até tem 2 ou 3 casos no serviço, 2 casos, que você pode ressecar o primário e o secundário no mesmo tempo. Tudo vai depender de planejamento. Se a colectomia for pequena e a hepatectomia for pequena, não tem nenhum porquê de não associar os 2 procedimentos. Obviamente, se for reto, tudo muda. E se for uma colectomia grande, difícil, com hepatectomia grande, difícil, não faz sentido, tá? E o papo do transplante, como vocês veem na doença metastática hepática? Fábio, quer responder ou eu posso responder? Mas a nossa realidade, acho que nós 3 podemos responder, você e César, eu vou dar a minha opinião pessoal. Na nossa realidade aqui, Brasil, é um desafio você colocar essa inclusão. Já tem, no Rio de Janeiro, tem um colega que está participando de um trial desse, com intervivos, mas mesmo assim eu considero que eu acho uma indicação bastante controversa para você fazer um intervivos num doador para fazer o transplante. Mas, sua opinião pessoal, a gente sabe que hoje já existem trabalhos em algumas situações específicas que o resultado é bom, né, mas isso feito em países escandinavos que eles têm fígado sobrando, né, não é a nossa realidade aqui. Em relação à minha opinião, obviamente, praticamente o que o Fábio já falou, começou a pensar em transplante hepático para mérito, acho que foi na Noruega, né, acho que os estudos são noruegueses, e no início deu animada, mas os resultados não foram dos melhores, tá? Em relação à sobrevida e recidiva de doença, na nossa realidade do Brasil, a gente não tem fígado ainda, nem para o que a gente precisa, né? Mas a opinião de César é fundamental. Nosso moderador pode dar o veredito aí dessa... Tem alguns outros, eu vou falar, mas tem alguns comentários aqui do Fábio Marinho falando da importância da SBRT para o carcinoma hepatocelular, né? Zé Fernando falando sobre o prognóstico dos pacientes com BRAF mutado, né, que geralmente são pacientes com prognóstico pior. Em relação ao transplante, né, acho que foi a Suécia, Rômulo, estou em dúvida agora se foi a Suécia ou a Noruega que começou, mas eles têm uma disponibilidade maior de órgão, né? E assim, houve um ganho de sobrevida, mas em 3 anos 100% dos pacientes têm recidiva, né? E a sobrevida em 3 anos ela está em torno de 50%, 60%. E aí é difícil você oferecer, quando você já tem, né, uma escassez muito grande de órgão, ofertar mais uma alternativa, e uma alternativa ainda que não está muito bem consolidada. Então, são para casos bem selecionados e, mesmo assim, os resultados ainda não são muito animadores. Quando você compara com químio sozinha, o transplante ele traz um ganho de sobrevida, né, mas ainda com a taxa de recidiva muito alta. Bom, pessoal, alguém quer fazer mais algum comentário? Estamos chegando no nosso limite de tempo proposto, 1h30 de reunião. Estamos abertos aí para as considerações finais.
César, como consideração, eu gostaria de passar só exatamente nunca jogar a toalha sem ter todas as cartas na mesa, especialmente em câncer coloretal. Sinto grato de ver a evolução da doença. Pipoca mostrou uma foto de uma cirurgia que a gente fez em 2011, né, 2012, coisa assim, a gente fazendo, aquilo foi uma hepaté esquerda largada, né, e ainda com uma radiofrequência de uma lesão do 6. E o paciente ficou livre de doença durante 1 ano. Viveu 1 ano e meio, que era um CHC. A gente vem vendo essa evolução, a gente vem fazendo parte dessa evolução da doença hepática, de cada vez mais abrir o leque, de nunca jogar a toalha, de sempre discutir essa multidisciplinaridade. Eu acho que é importante para a turma nova que está chegando aí fazer isso. A palavra que Rômulo colocou, eu acho que é perfeita, assim, chamar todo mundo, conversar, até na hora da cirurgia, se for o caso, cara, e aqui, vou para onde, o que é que a gente faz, é fundamental, para sempre ter um resultado excelente para o doente. Parabéns, César. Agradecer o convite e a abertura do espaço, viu? A radioterapia. A gente está aí devagarinho e está como falaram, tá para ajudar e para somar, tá certo? Foi ótimo, foi muito bom mesmo. Aprendi bastante hoje. Obrigado, meu amigo. Também quero só agradecer, César, Rômulo, pelo convite. Assim, foi um prazer e a gente fica muito feliz de poder estar aprendendo aqui. Também agradecer e dizer quanto me orgulho de participar desse time, que é a coisa mais linda, discutir caso com cirurgião, radioterapeuta, radiologista, que sabe o que é um BIRAF, que sabe o que é instabilidade em microsatélite, sabe que isso, o quanto isso impacta no prognóstico e no tratamento, é muito legal. Todo mundo só tem a ganhar. E sempre aprendendo mais com vocês. Carol, e essa interatividade é que eu acho fundamental, porque live aí é o que não está faltando, né? Quem quiser assistir o webinar, live do diabo, é o que não falta, mas essa interatividade, vai, discute aqui, puxa ali, isso eu acho fundamental. Parabéns aí a todos e a Rico. Bom, eu queria agradecer em nome da Rico a participação de todos, sobretudo aos palestrantes e aos que nos prestigiaram com sua audiência. Digo que hoje minha missão foi um pouco difícil, que é substituir uma pessoa que eu admiro muito, que é Guido, mas que são ossos do ofício. Vamos lá, obrigado a todos, uma boa noite e até o próximo encontro. Rômulo, qual é a data do próximo? Dia 6, a gente vai ter câncer de endométrio, dia 6 ou dia 8, César? Olha... Dia 6 de agosto, daqui a 15 dias, é nosso próximo encontro, mesmo horário, às 7 horas, o tema vai ser atualizações de câncer de endométrio. Todos estão convidados. Manda o link. Uma boa noite. Mandaremos. Mandaremos. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite a todos. Se cuidem.